queridos e amados irmãos, vamos para a palavra de Deus esta manhã e, como eu falei ontem, presta atenção, participa da palavra, ouve a palavra, porque ela traz fé, ela traz tudo o que nós precisamos para andar com Deus, né? Estamos falando sobre oração eficaz, 5 características de uma vida de oração eficaz, né? Meus queridos e amados, esta manhã nós vamos falar sobre orando a Deus com conhecimento de Deus, com conhecimento de Deus. Orar a um Deus que nós conhecemos. O texto eu já coloquei aí do bate-papo, João capítulo 11, versículo 41 e 42. O próprio Jesus, quando orou, ele disse assim: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Jesus faz uma oração com muita humildade, agradecendo ao Pai por ter lhe ouvido, mas ele confessa e diz assim: eu sei que tu sempre me ouves. Ele conhece que o Pai sempre está presente na sua oração, na sua oração. Sabe, queridos e amados irmãos, você precisa orar a um Deus que você conhece. Quando nós falamos com uma pessoa que não conhecemos, o que acontece? Quando a gente fala com uma pessoa que a gente não conhece, a gente tem receio no que vai falar, a gente começa a escolher as palavras, não é? Porque não quer contar tudo, porque não tem segurança para contar. E a gente se sente inseguro naquela conversa, porque a gente não conhece a pessoa com quem conversamos. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Um dos problemas mais sérios da oração nos nossos dias é que a maioria estão orando a um Deus que não conhecem. A um Deus que não conhecem. Isso manifesta-se nos sentimentos, manifesta-se nas atitudes da própria oração. Oram a Deus, mas não conhecem este Deus a quem eles estão orando. Porque veja só, muitos têm orado a um Deus legalista e raivoso. Deixa eu colocar aqui, ó. Muitos têm orado a um Deus legalista e raivoso. Quando a pessoa ora, ela ora com medo de Deus castigar, de Deus cobrar, de Deus exigir. Já vai para a oração com receio. A oração é cheia de medo, é cheia de insegurança, porque acha que Deus vai cobrar o que ela fez ontem, o que ela fez no verão passado, o que ela fez há pouco. Vai pedir a Deus perdão com insegurança, com medo, porque não conhece a Deus. Há muitas pessoas assim, muitas pessoas que vão orar carregadas de insegurança acerca do que eles estão pedindo, do que eles estão falando, né? Então veja só isso, irmãos. Nós precisamos nos aproximar de Deus sabendo que Ele é o que a Bíblia diz. Deus é amor. Deus não sente amor, Ele é a própria essência de Deus. Sabe, quando você vê aquelas pessoas colocando os outros no inferno,
Olha, se você não se converter, vai para o inferno. Se você não se arrepender do seu pecado, vai para o inferno. Se você não vier para a igreja todo dia, você vai ser condenada, né? Esse tipo de pessoa ora mal. Ora mal. A oração dele é uma oração doente. Porque a visão que ele tem de Deus é um Deus legalista, raivoso, que está prestes a julgar e a condenar qualquer pessoa, né? Como é que ele vai para a presença de Deus assim? Bom, pode ser que ele vá como o fariseu, né? Pode ser que ele vá dizendo: Deus, eu não sou igual aos outros, eu sou maravilhoso, eu jejum, eu cumpro tudo que o Senhor diz, eu sou um homem. Olha, a tua própria arrogância, a tua própria segurança pessoal é pecado. É pecado. Porque você se aproxima de Deus como se tivesse direito a alguma coisa, como se Deus fosse obrigado a ouvir sua oração, porque você... Não. Nem o medo, a insegurança de um Deus raivoso e nem essa vaidade farisaica de se aproximar de Deus, né? Há muita gente, como o homem que recebeu um talento, ele chegou para Deus e disse: eu enterrei porque eu tive medo de ti, tu és um Deus que colhe onde não plantou, tu és um Deus poderoso, rigoroso. Ele estava falando com o Senhor dele, né? O Senhor que representa da parábola Deus. Quanta gente está assim, servindo a Deus com medo de ser castigado. Muitos nem se envolvem na igreja com medo de errar e Deus vai me castigar. Se eu errar, Deus vai me castigar. Então não erre, meu irmão. Não erre. Me diga para mim, é possível você não errar? Você não erra em nada. Você não é pecador, você não peca. Você, meu Deus, é a quarta pessoa da Trindade. Não, irmão. Deus já sabe que você vai errar. Deus já sabe até onde você vai errar. E já preparou um tratamento, um ensinamento para você melhorar e se aperfeiçoar. Não vá para a presença de Deus com medo desse Deus legalista, raivoso, que por causa de uma roupa, por causa de uma palavra, por causa de um pensamento, por causa de uma atitude, ele já quer te deixar lá escorraçado, encostado no canto. Não. A oração só é eficaz quando eu conheço um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que me trata segundo o seu amor, não segundo as minhas obras. Existe também, meus amados, deixa eu colocar aqui o ponto 2. Existe também muitos que têm orado a um Deus distante, por isso que eles não o conhecem. É um Deus distante, um Deus que fica longe. Sabe quando a pessoa vê a bênção longe? O Senhor não vai fazer, não. Meu Deus, eu não tenho comunhão com ele. Eu não sou. Só se o pastor Henrique orar. Se o pastor Henrique orar, Deus responde, porque o pastor Henrique é assim com Jesus. E você não é? Você acha que Deus está distante de você, não é isso? Lembra quando Davi pecava? Ele dizia: Deus, por que te mantém distante? Por que te esconde? Por que tu se distancia de mim? Por que te alongas de mim, né? Então tem muitos crentes nesse momento, pode estar até aqui na live, que estão orando a um Deus que ele sente que está distante, a comunhão, a presença dele, sabe, pastor, eu nunca vou chegar aí não, eu nunca chego. Chega, meu irmão, você já está aos pés de Jesus, porque ele te fez filho. Você não é bastardo, você não é bastarda, você não é um estranho na casa, você é filho.
E filho nunca está distante. Nunca está distante. Né? Então presta bem atenção nisso. Quando você orar, entenda que Deus está mais perto do que você imagina. Mais perto do que você imagina. A mulher samaritana dizia: Senhor, eu tenho que ir para Jerusalém, ou eu tenho que ir para Gerizim, onde é que eu devo me aproximar para chegar perto de Deus? O Senhor disse: em espírito e em verdade. Aqui, no poço de Jacó, você está mais perto de Deus do que imagina. Ela estava diante de Jesus. Ela estava diante do Verbo. Ela estava diante do Deus unigênito. Presta bem atenção nisso. Ela preocupada se era em Jerusalém, se era em Gerizim. Onde é que eu chego mais perto? O pastor está tão... Minha filha, meu filho, Deus já está aí. Romanos capítulo 10. Deixa eu abrir aqui. Romanos 10, para você ver perfeitamente o que eu estou lhe dizendo. É uma palavra que Paulo diz aqui em Romanos 10, fortíssima, sobre a palavra da fé, né? Porque ele diz assim, ó, vou colocar aqui na tela, olha só, ele diz, ó, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, quem descerá ao abismo, né? Não, a palavra está perto de ti, a palavra, o verbo, o Cristo está perto de ti, na tua boca e no teu coração, né? Então, meu amado irmão, entenda isso. Deus não está distante de você. Deus não está distante de você. Deus está mais perto do que você possa imaginar. Da próxima vez que você for orar, traga isso à memória. Deus está comigo aqui no meu quarto. Ele não está só lá em São Paulo, na casa do pastor Henrique, só lá em Mossoró, na casa do pastor Chico Chagas. Ele está aqui, na minha casa, comigo. O Deus Todo-Poderoso está a um passo, a uma palavra, a um gemido, a um gesto de fé e de oração. Você recebe isso aí? Glória a Deus. Tem mais, deixa eu lhe dizer aqui, ó, conhecer a Deus é o nosso terceiro ponto aqui, ó. Conhecer a Deus nos dá ousadia de filho. Aleluia! Quando você vai orar, você se lembra que você é filho? Que você pode se jogar no colo, como a pastora Inês acabou de dizer aí, né? Você se jogar no colo, você dizer: Pai, eu quero receber, eu preciso da tua ajuda, me ajuda, Senhor, né? Com que palavras você vai falar com Deus? Fale como filho, fala para a mãe, fala para o pai, né? Abra o seu coração. Você conhece a Deus como, né? Também o apóstolo Paulo diz que dentro de nós há um espírito que geme, que clama: Abba, Pai. Abba quer dizer pai, né? Quer dizer, nós temos o espírito de filiação, de paternidade. Deus é nosso Pai, irmãos. Deus é nosso Pai. Isso tem que nos dar ousadia para se aproximar do trono da graça. Não está escrito em Hebreus que nos aproximamos com ousadia do trono da graça? Não vai ser mais um peso orar. Não vai ser mais uma dificuldade orar. Eu não vou escolher as minhas palavras para tentar convencer a Deus, porque eu sei que Ele me ama, e só o fato de eu estar ali de joelhos no meu quarto em oração, andando, chorando, isso é suficiente para Deus me responder e me abençoar. Quando eu conheço a Deus como Pai, e eu sei da minha relação de filho, eu tenho ousadia para pedir, ousadia para orar.
Da próxima vez que você for orar, entra como filho, entra como filha. Não entra como um estranho, uma pessoa que vai pedir um favor, que vai pedir uma ajuda ao vereador da cidade. Fica aí na sala de recepção com os anjos, te atendo daqui 1 hora. Não é assim, não. O filho, às vezes, nem bate na porta, abre a porta e entra. Pai, eu preciso falar com o senhor. Deus está tratando dos ditadores da terra, mas quando um filho entra na sala, ele é todo ouvidos para ouvir a oração dos seus filhos. Receba esta palavra aí. É por isso que Jesus diz: Pai, dou graças porque me ouviste. Aliás, eu sei que tu sempre me ouves, Senhor. Eu disse para esse povo acreditar. Eu falei para dar fé a esse povo, mas eu sei que tu sempre me ouves. Da próxima vez, entra na presença de Deus com essa certeza. Eu sei que tu sempre me ouves, Senhor. Sempre me ouve, né? Conhecer a Deus traz segurança de ser ouvido. É o nosso ponto 4, né? 1, 2, 3, 4 é. Conhecer a Deus traz segurança de ser ouvido. Exatamente. Segurança de ser ouvido. Deixa eu ver aqui, olha. Quando a gente olha em Gênesis capítulo 18, a oração de Abraão pela cidade de Sodoma e Gomorra, ele enche ali de argumento, de critérios que ele usa para falar com Deus. Nós entramos na certeza de que Deus vai nos ouvir, de que Deus vai nos atender. Sabe? Deus vai nos atender. Irmãos amados, quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que não precisa de anjo para levar nossa oração. Há figuras bíblicas de anjo pegando incenso e levando para Deus. São figuras bíblicas de uma interpretação espiritual. Mas Deus não precisa de anjo, nem de santos, nem de entidades para pegar a tua oração e levar para Ele, não. Ele é onipresente. Ele está aí do seu lado, sentado na cama, sentado na cadeira junto com você. Ele está aí, na sua vida. É você pensar e Ele já sabe antes que a palavra chegue à tua boca. Como não responderá? Um Deus que morreu por você, um Deus que investiu tudo que havia de melhor no céu para salvar você. Como Ele não vai te responder? Como Ele não vai cuidar de você? Não é verdade, irmãos? Nós precisamos conhecer esse Deus que nos perdoa instantaneamente, que nos ama, sabe, inconsequentemente. Esse Deus que nos ama com amor extraordinário, sabe, que a sua justiça jamais fica contra nós por causa de Cristo. É sempre para nos justificar, para nos honrar, para nos abençoar e nos transformar a cada dia num crente mais fiel e abençoado. Não é verdade, irmãos? Segurança de ser ouvido. Segurança de ser ouvido. Mesmo que seja na mais intensa luta, mesmo que seja na mais escura noite, mesmo que seja em meio a dores e tribulações no leito de um hospital, há tubos por todos os lados e você acha que acabou, mas tenha certeza, Deus ouve até o gemido do Espírito Santo na sua vida. Quando você não sabe o que falar, não sabe o que pedir, o Espírito
Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis e ora a teu favor. Oh, meu irmão, entra na oração com essa segurança, com essa certeza: Deus está me ouvindo. Sabe? Alguém perguntou para um jovem crente que estava soltando uma pipa muito alta, muito alta. Ele deu toda a linha e a pipa, a raia estava muito alta. Só se via um pontinho lá no céu. E aí alguém perguntou e disse: ei, você é crente, né? Como é que você sabe que Deus existe se você nunca viu ele? O bichinho estava aqui soltando a raia, a pipa. Disse: você está conseguindo ver minha raia? Ele olhou assim e disse: não estou conseguindo ver não. Segura aqui na linha. Quando ele segurou na linha, a linha estava fazendo assim, ó. Da raia, o vento batendo na pipa lá em cima. Me diga uma coisa, a raia está lá, a pipa está lá? O rapaz disse: tá. Como é que você sabe? Eu estou sentindo aqui. Eu sei que Deus está lá. Como? Eu sinto aqui. O pulsar de Deus na minha vida, no meu coração. Eu sei que Deus está lá. Eu sei que Deus está lá. Quando a gente conhece Deus, a gente sente o pulsar do céu nos chamando para perto. Jornalistas cercaram o reverendo Billy Graham quando ainda vivo e o perguntaram: o que o senhor pode dizer do filósofo tal disse que Deus está morto? O que o senhor diz? Billy Graham disse: é impossível, eu acabei de falar com ele. É impossível Deus estar morto porque eu acabei de falar com ele, né? Nós conversamos agora há pouco. A oração tem esse poder de demolir todas as teorias ateístas, teorias agnósticas. Não, Deus, ele está, ele se move, ele pulsa no nosso coração de maneira real, de maneira tremenda e poderosa, né? Agora vem um outro ponto aqui muito interessante. Quinto ponto. Olha só. Conhecer a Deus é saber que ele se interessa por você. Conhecer a Deus é saber que ele se interessa por você. Hã? Glória a Deus, que Deus tremendo, né? Espera aí, meus irmãos amados e queridos. Deus se interessa por você. Deus se interessa por você. O que significa isso? Deus se importa com você. Não pense que quem está trabalhando mais pela tua vitória é você. Quem mais está trabalhando pela tua vitória é Deus. É Deus. Quem mais se preocupa, quem mais está buscando a vida com Deus aí é o Senhor, buscando te abençoar, buscando te dar vitória. Não é você, é Deus. É Deus que mais está interessado em você do que você nele. Você sabia disso? Quem sempre dá o primeiro passo para nos abençoar, para nos dar vitória, é o Senhor. É o Senhor. Então, da próxima vez que você entrar em oração, se lembre disso. Ele já sabe tudo o que você vai pedir. Fica caladinho, ouvindo sua oração, vendo o seu sentimento, vendo a sua humildade, vendo a sua disciplina.
vendo o seu conhecimento dele, ele me conhece, ela me conhece. Ela verdadeiramente me conhece, né? E você entra entendendo que Deus é o mais interessado em te dar vitória, em te abençoar, né? É Ele que é o mais interessado por você. Lembra da história do leproso que chegou para Jesus e disse: Senhor, tu podes me curar. Se tu quiseres, tu podes. Ele não duvidava que Jesus podia, ele estava duvidando se Jesus queria. E Jesus disse peremptória e enfaticamente, Jesus bradou naquele coração dizendo: eu quero ser curado, ser limpo. Olha que coisa linda, eu quero. Da próxima vez que você for para a oração no seu quarto, sozinha, tempo de qualidade, você vai humilde, você vai com disciplina, você vai com fé e você vai acrescentar esse sentimento de Deus te dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, né? Eu quero te responder, eu quero te responder. Receba aí esta palavra no seu coração, porque Deus é o mais interessado, gente. Sabe, eu já contei aqui como uma pastora, no café da manhã, disse para um irmão, esse irmão era eu, disse para um irmão, para mim: se você não se arrepender, se você não voltar atrás, você vai para o inferno. Isso no café da manhã na casa dela. Que café da manhã, hein, irmãos? Que café da manhã. A pastora, do lado do pastor. Do lado do pastor. Se você não voltar atrás, você vai para o inferno. Eu olhei para ela e disse: minha amada pastora. Eu disse com meu coração quebrantado, irmãos. Eu disse: minha pastora, a minha sorte é que quem vai me julgar não é a senhora. Quem vai me julgar morreu por mim. Morreu por mim. Ele está interessado em mim. Ele me ama muito mais do que eu possa amá-lo. Receba isso aí, irmão. Da próxima vez que você pensar que Deus vai demorar a te perdoar, que Deus vai demorar a te usar, que você não pode se envolver na igreja, que se você errar, se eu errar, se eu falhar, Deus vai me... Não, irmão. Não. Deus é o mais interessado em te abençoar. Eu ouvi muitas palavras dessa na minha caminhada. Aliás, eu quero dizer para os irmãos, nós estamos vivendo uma época de pastores neuróticos. Uns por um motivo triste, de doença, de burnout, depressão, sabe, estão no limite, sofreram muito e sem perceber estão batendo nos crentes, estão botando os crentes para fora. Mas tem outros que é falha de caráter mesmo. Se acha muito santo. Ontem uma irmã mandou uma mensagem para mim, que o pastor disse: esses crentes não querem vir todo culto, esses crentes só querem viver faltando, vai para o inferno. A irmã ficou triste, a irmã não vai mais voltar à igreja lá. Vai ficar se sustentando nas lives da Pão da Vida. Sabe por quê, irmãos? Porque são pastores neuróticos. Igual Moisés, quando já estava cansado de tanta murmuração, largou a vara na pedra quando Deus disse para falar. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não ficarmos neuróticos, não ficarmos nervosos, sabe, achando que Deus vai me castigar, que Deus, meu irmão, tire esse legalismo. Tire essa ideia de que Deus é um xerife, é um detetive, é um FBI, sabe, te perseguindo, procurando uma falha, um erro para te colocar no banco dos réus. Deus não age assim.
Deus não age assim. Da próxima vez, saiba que Ele é o que está mais interessado em você. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro decidiu voltar a pescar, abandonando o ministério apostólico. Jesus ressuscitou, foi buscar Pedro. Tu me amas, Pedro? A grande questão não era se Deus o amava, era se Pedro amava. Então, meu irmão, olha, Deus te ama muito mais do que você possa amá-lo. Deus está muito mais interessado em você do que você nele. Isso é fato. Deus está trabalhando muito mais por você do que você consegue trabalhar por Ele. Glória a Deus, né? Tá aqui a Cida Silva também dizendo, ó, já me falaram até que Deus ia me matar. Ainda bem que Jesus me tirou daquele lugar, né? É porque quem ia matar era eles, né? Com a raiva, com essa arrogância toda, né? Arrogância toda. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação com a irmã Elis Regina. Olha, coloca na tua oração humildade, fé, disciplina e conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Anota isso aí. Busca ter isto na tua oração. Isso é uma receita de bolo, irmãos. Mas é preciso ter a mão boa, leve, para colocar isso da forma correta. Não pode ser uma humildade de fachada, uma disciplina aparente e um conhecimento de Deus, né? Uma fé fingida. Precisa ser realmente uma coisa real,